Olá, seja bem-vindo de volta. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o vídeo número 2 desse tema, que vai falar sobre o tema número 6 da unidade 2. Né? Então, vamos ao nosso material, que eu não quero muito perder tempo, que tem muita coisa para a gente falar hoje, a nossa capinha. Então, a gente está exatamente nessa unidade aqui. A unidade Se a Liberdade Realmente Existir, né? Tema número 6 vai falar sobre a economia para além do monopólio, né? E aí, compara as diferentes escolas e doutrinas históricas, né, doutrinas e histórias do pensamento econômico, entendendo a maneira como a conexão sobre a economia deve ser atrelada a outras dimensões da vida social. Esse é o nosso vídeo número 2, e aqui a gente começa com o nosso jogo Monopólio. Ele já é uma grande provocação, porque ele já fala sobre monopólio. A ideia do jogo é qual? É você partir daqui, né? Cadê o meu laser? Você sai daqui e você vai fazer todo o percurso, né? Percurso até chegar aqui. A grande questão é que a ideia é que você seja o grande dono de várias partes desse tabuleiro e que você fique na sua mão com o monopólio de tudo, dos locais, dos serviços, das empresas. Essa é uma proposta, né? Será que é isso mesmo a melhor ideia da gente pensar em monopólio? O que a gente precisa pensar quando a gente vai falar sobre Estado e sobre processo econômico? Então, eu trouxe aqui uma proposta de linha do tempo, tá? Lembrando que a história não se faz a partir de um pensamento atrás do outro, de um ato e de uma ação, de um fato histórico atrás do outro. A gente fala sobre contextos históricos. Porém, eu acho que é bom que ela norteia o nosso pensamento. A gente já começou a falar no vídeo anterior, falando sobre Estado. E eu já fiz aqui algum tipo de sinalização aqui para vocês. Então, aqui está organizado para a gente acompanhar. A gente foi aqui até a Idade Moderna, aqui é 1760, que foi a Revolução Francesa. Para cá, a gente tem a organização política do poder absolutista, que a gente viu na aula anterior, né, falando sobre Luís XIV. E aqui a gente tem um marco histórico, que foi a Revolução Francesa, em 1789. E aí ela vai despontar para o que a gente entende como igualdade, fraternidade e liberdade, mas vai também dar o início do que a gente chama de liberalismo e o fim do intervencionismo, que é aquela intervenção que eu estava falando sobre o Estado. O Estado poder determinar quanto se produz, de que forma se produz, quanto se comercializa, com quem se comercializa. Essa era uma ideia presente no que a gente chama de antigo regime, portanto, modelo absolutista, tá? E aí a gente vai falar aqui sobre a idade contemporânea, né? A gente falou sobre a crise. A partir do momento da crise foi necessário um processo de saneamento, que a gente vai chamar de Estado moderno, e vai surgir como neoliberalismo. O vídeo que a gente estava vendo, né, do professor Júlio Pires, ele vai falar exatamente sobre o início do momento, né, do mercantilismo, vai falar sobre o acúmulo de ouro e vai falar sobre essa corrida, né, para se conseguir mais ouro e fazer o processo de acúmulo de metal para o processo de enriquecimento de uma nação. Então, olha lá, o mercantilismo no século XV pode ser considerado economistas, e por quê? E aí a gente começa a fazer exatamente uma análise sobre isso. Como eles estavam falando sobre o início do acúmulo dos recursos e o início de um processo de comercialização de trocas comerciais, a gente pode dizer que a gente está falando sobre o início de um economismo, de uma ideia economista, sim. Né, que estava falando sobre a importância de acumular riqueza para poder fazer um investimento futuro. Relaciona os comentários de Júlio Pires ao seguinte trecho, né? Ele está falando aqui, a primeira coisa que o Pero Vaz Caminha relata mais ao final é que ele não tinha visto pedra, ouro e prata. Exatamente essa lógica de acumulação de moedas, né? A acumulação de metal para o enriquecimento da nação. Esse vai ser o início dessa proposta. Olha lá. Em consonância dessa política econômica, o mercantilismo, com fase do capitalismo comercial que lhe é subjacente, era, pois, perfeita e igualmente o Estado absolutista ao praticá-la e se fortalecia pela aplicação do fiscalismo régio,
contemplando a rede de interrelações. O absolutismo, a sociedade estamental. Sociedade estamental, é o que a gente fala sobre... Você deve ter estudado isso em sociologia. Não, ainda não. Você vai estudar isso em sociologia quando você vai falar que a sociedade é dividida em camadas sociais que são organizadas de maneira hierárquica, tá? E cada estamento, cada camada, você é determinado o que você vai fazer e o que você vai viver em sociedade a partir do seu nascimento. E há um determinismo religioso, tá? A gente está falando do que, afinal de contas? Da nobreza, do clero e dos servos, tá? Onde é que eu estava aqui? O capitalismo comercial, a política mercantilista, a expansão ultramarina e o colonialismo são, portanto, parte de um todo que interage reversivamente nesse contexto que poderia se chamar mantendo o termo de tradição. O antigo regime, que é a monarquia, são um conjunto processos correlatos interdependentes, produtos todos das tensões sociais geradas na desintegração do feudalismo em curso, para a constituição do modo de produção capitalista. Nessa fase intermediária, em que a expansão das relações mercantis provia a superação da economia dominal e a transição do regime servil para o assalariado, porque a gente sai de um modelo, né, estabelecido de servidão, em que o plebeu trabalhava nas terras do senhor em troca de proteção, então não havia paga em salário. Para quando a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, onde começa a contratação de serviços de trabalhadores, você vai ter um salário que vai pagar a sua força de trabalho. Você já ouviu falar muito de força de trabalho no seu conteúdo de sociologia. Cadê? Nessa fase intermediária, serviu aqui para o salário, o capital comercial comandou as transformações econômicas, mas a burguesia mercantil encontrava obstáculos de toda a ordem para manter o ritmo de expansão das atividades e a extensão social. Daí o plano econômico, a necessidade de apoios externos às economias coloniais, para fomentar a acumulação e no nível político de centralização do poder, para unificar o mercado nacional e mobilizar os recursos para o desenvolvimento. O que a gente precisa entender? Que quando a gente está falando lá da Europa, logo no início, para fazer a formação do Estado absolutista, era preciso a união, né, de regiões que poderiam ser rivais entre si. Porque a gente está falando do modelo feudal, em que você tem a desagregação, né, ou a independência de cada feudo, e esses feudos vão se integrar e se transformar em um Estado-nação. O Estado-nação é que vai formar o Estado absolutista. É nesse período histórico que a gente está se referindo. Quando a gente fala que Portugal foi o primeiro país a se unificar e se lançar na expansão ultramarítima, né, que foi um dos primeiros países a fazer isso, o que a gente está falando, no final de contas? A gente está falando, no final de contas, que ele foi o primeiro a se unificar enquanto uma nação. E, enquanto nação, ele acabou sendo lançado, né? Ele vai participar, né? E vai começar a conhecer outros países e vai começar a conhecer outras regiões. Qual a principal diferença entre pensamento ortodoxo e heterodoxo? Pensamento ortodoxo. Começamos com Adam Smith, conhecido como o pai da economia, né? A liberdade de funcionamento dos mercados implicaria a melhor divisão social do trabalho, assim ocorreria a maior eficiência na produção de riqueza. Não seria necessário o Estado para organizar a atividade econômica. As forças de mercado teriam capacidade de se auto-organizarem. É essa que a gente estava falando desde a outra aula da livre mão do mercado. Então, nessa ideia ortodoxa, ele está falando que o mercado é autorregulável e, portanto, não precisa de intervenção do Estado, que é diferente da visão heterodoxa, tá? Já Marx, que vai ser um autor que vai questionar alguns conceitos de Adam Smith, apesar dele dar uma continuação do pensamento
do Adam Smith, e ser um grande teórico do sistema capitalista. Ele vai escrever um livro chamado O Capital. O Adam Smith escreve um livro chamado A Riqueza das Nações. Ele vai dizer, né, já Marx discordou que existiria a liberdade pretendida por Smith, principalmente a livre divisão de trabalho, dado que a detenção dos meios de produção. O que o Marx vai dizer com relação a isso, você deve ter estudado na sua aula de sociologia quando você começou a falar sobre trabalho. Marx vai dizer que existem duas classes sociais que são antagônicas em sociedade, e que uma delas é a classe trabalhadora e a outra é a classe capitalista ou a burguesia, em que a burguesia detém os meios de produção, a maneira de produzir e de gerar, né, capital. E você tem do outro lado a classe trabalhadora, que só tem a sua força de trabalho, que vai vender a sua força de trabalho em troca de salário. Então é exatamente isso que ele está falando. Ele está falando que o fato de ter essa divisão entre duas camadas sociais que são antagônicas por terem interesses sociais diferentes vai fazer que haja uma desigualdade distribuída, tá? Ele divergia também da ideia de mercados livres conduzirem ao melhor progresso econômico. Ele vai dizer sobre a questão da exploração e da fragilidade, principalmente do trabalhador. E aí a gente vai olhar aqui que existem essas ideias, né, de economia que vão estar disponíveis no nosso material didático. Então eu vou clicar, a gente vai falar sobre a escola austríaca, né? Muito relevante no cenário ortodoxo. A escola austríaca é uma linha de pensamento pautada na organização espontânea da economia e na presença de um Estado mínimo. Lembrando lá que o Estado mínimo é aquele que só tem 3 elementos necessários para a sustentação, que é a responsabilidade do Estado: saúde, educação e segurança pública. De modo que os mercados possam ser autorregulados. O economista austríaco estadunidense, o Ludwig, é considerado o principal expoente dessa escola. Além dele, outros pensadores relevantes foram o austríaco, o Frederick August, ali, e o estadunidense Murray Newton. Muito bem. Aí, a gente vai voltar lá para a tela anterior, a gente vai falar sobre economia sustentável, economia regenerativa e economia circular. Atualmente, até o conceito de sustentabilidade, tão exaltado nas últimas décadas, vem sendo questionado. Para muitos é necessário superar a economia sustentável, que é um modelo de pensar o processo de produção que não faça a exaustão do terreno e dos recursos naturais, que ela consiga ser sustentável, porque não adianta você somente extrair o produto sem nenhum tipo de reposição, até mesmo dos recursos naturais, na qual haveria um equilíbrio entre o consumo e a produção de recursos, de modo que a quantidade de matéria-prima se mantenha relativamente constante, e focar na geração e regeneração desses recursos com o objetivo do balanço geral positivo em vez de zero. Quando a gente vai pensar, por exemplo, no mercado, por exemplo, de imóveis, por exemplo, não tem como você só ficar fazendo o processo de extração das árvores, senão vai ter um momento que a gente não vai ter árvore nenhuma para utilizar. É nesse sentido que você precisa pensar num modelo que seja sustentável, que permaneça, né? Então, essa mudança de paradigma é defendida pelos adeptos da economia regenerativa, segundo a qual os impactos positivos no ecossistema e o foco em aspectos humanos é tão importante quanto o lucro. Então não adianta você só utilizar dos recursos para produzir o lucro. Ela precisa ser um componente, né, e equilibrado nessa vida em sociedade. Tal concepção, também pautada pelo modelo proposto da economia circular, em que alguma sinergia entre os capitais econômicos natural e social, em cujo o cerne está na eliminação dos resíduos, né? Porque a gente precisa, uma questão dos resíduos, ele é fundamental para o nosso futuro, né? Para a gente pensar na nossa sobrevivência. E poluentes desde o início dos processos com a manutenção de produtos materiais e ciclos de proteção. A gente está pensando em lógicas de produção. A gente está falando aqui da economia Donut,
né, que a gente vai falar assim também baseado em ideias. Isso tá no nosso material didático disponível lá no material do site, tá? Não esqueçam de entrar na plataforma para dar uma olhada. Também baseado em ideias regenerativas, a economia Donut é uma outra opção relevante que vem ganhando destaque. Essa linha, o pensamento econômico, contempla, com limite inferior e central, um nível mínimo de qualidade de vida das pessoas, da sociedade, e como limite superior o teto ecológico, ou seja, saúde dos ecossistemas e do meio ambiente, porque não adianta a gente utilizar e exaurir o nosso meio ambiente se depois a gente vai pensar em maneiras de continuar vivendo em sociedade. Muito bem. Agora a gente precisa assistir esse vídeo, vai falar sobre a influência do dólar na nossa vida cotidiana. É super importante que vocês assistam esse vídeo. Está disponível no seu material. E, chegando no final da nossa aula, a gente pede para que você, em dupla ou trio, realize uma pesquisa sobre economia gig, tá? No Brasil. E que busque informações sobre os serviços que são oferecidos nessa modalidade de trabalho. Opiniões responsáveis pelo aplicativo, dos prestadores de serviço e dos consumidores. Organize as informações em um esquema visual, como mapa mental ou um infográfico, apresentando os pontos principais e negativos dessa proposta em relação econômica. E, por fim, responda as seguintes questões. É possível existir uma proposta de relação de serviço, de economia gig, que seja equilibrada para todas as partes envolvidas? Como seria essa proposta? Lembrando que lá no final do nosso material tem sempre o alerta 31 para que você possa fazer. E nesse vídeo eu não consegui pensar em nenhum tipo de filme para você assistir. Pode tirar ali o nosso material. Espero que você tenham gostado. Daqui na próxima semana a gente vai assistir mais 2 vídeos, tá? Do nosso tema número 7 e nosso tema número 8. Lembrando que a gente vai começar a explicar como vai ser o projeto que vai nortear o trabalho da sua trilha. Lembrando que você vai fazer um projeto único nesse semestre, contemplando as suas trilhas específicas, tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem.